presidente, hoje seria normal que o meu primeiro discurso após a eleição fosse sobre as eleições. Mas eu vou fazer um discurso nesse sentido nesta semana ainda. Hoje eu quero, na verdade, homenagear o servidor público deste país, tanto o municipal, quanto o estadual, quanto o federal, e lamentar que realmente o servidor público ainda seja tratado como no tempo do Brasil Império, porque, na verdade, embora a Constituição tenha garantido o ingresso por concurso, o plano de cargos e carreiras de progressão funcional, o que nós vemos? Primeiro, um salário achatado. Segundo, um desrespeito muito forte com o funcionalismo em várias áreas. E aí, vou ter que colocar um pouquinho aqui a eleição. Por exemplo, no meu estado, que é um estado, junto com o Amapá, o mais novo desse país, ele era um território federal. E a grande maioria das pessoas eram funcionárias públicas. E assim continua. É um estado que tem 25 anos de idade, então grande parte da população ou é funcionária pública ou é parente de funcionário público. E uma grande parte dele, não poderia afirmar aqui que é a maioria, mas são de cargos comissionados ou folhas temporárias ou de terceirizados. Todos eles, na verdade, sofreram nessas eleições lá em Roraima pressões de toda a ordem para adesivar os carros com o adesivo do governador, para adesivar suas casas, colocar placas e até para não comparecer às urnas quando eles não tinham certeza do posicionamento desses funcionários. Alguns até sendo transferidos da capital para o interior e vice-versa, de forma que impossibilitava a votação deles. Então, esse tratamento com o funcionário público, como se o funcionário público fosse funcionário do governador ou do presidente da República ou do prefeito. Ele não é funcionário, o nome diz, servidor público, ele é funcionário do povo, para servir ao povo, e não é para servir ao governador, ao prefeito. É evidente que essas perseguições, e que agora com as redes sociais a gente toma conhecimento mais facilmente, mas também, como lá é um estado pequeno, a gente sabe de tudo mesmo, porque as coisas andam rápidas e a gente constata. Inclusive, há até a acusação de que a Polícia Militar do Estado teria feito transporte de dinheiro escuso para pagamento de eleitores no interior do Estado. Isso é uma acusação sem comprovação, mas que nos alerta para que nível chegou o governador, o prefeito, o presidente de uma Assembleia ou de uma Câmara em fazer com seus funcionários, transformá-los em cabos eleitorais na época da eleição, e ainda sob ameaça. Se perder, vocês vão também perder o emprego, vocês vão perder a colocação, enfim. É uma coisa que eu lamento muito. Eu sou funcionário público desde os 18 anos de idade. Comecei no serviço público como estatístico, depois me formei em medicina, passei a exercer a função de médico e até hoje sou servidor público e realmente me angustia muito ver que as coisas não mudaram muito nessas 4 décadas que existem. Até ao contrário, se aperfeiçoou o modo de coagir o funcionário, se aperfeiçoou a forma de controle sobre os funcionários, se aparelhou o Estado como nunca se viu, quer dizer, criando carreiras, cargos e mais cargos, principalmente comissionados, para garantir esta maioria em alguns setores. Então, ao homenagear o servidor público, que, entendo, merece ser mais valorizado, e é bom que saibam que mesmo os funcionários municipais, estaduais e federais, eles dependem do Poder Executivo. Nós não podemos interferir no Poder Executivo para aumentar salários ou para fazer justiça em muitos casos. Tudo que implicar em despesa, infelizmente,
competência do Poder Executivo, o que nos deixa nessa questão amarrados. É verdade que, quanto aos servidores públicos, digamos, do Senado, nós temos autonomia no que tange a concursos, nomeações, progressões, etc. Mas, mesmo assim, ainda temos muito a corrigir neste país. Mas, no meu estado, eu lamento muito. Quero registrar hoje, como parte de homenagem ao servidor público, que, me solidarizando com eles, de que a política de governadores, presidente de república e prefeito ainda seja usada no sentido de coagir a pessoa a votar, de todas as formas, de corromper, coagir, e isso realmente não diz com a dignidade que um funcionário público deve ter para exercer o seu papel. Portanto, o meu abraço a todos os funcionários públicos deste país, especialmente do meu querido estado de Roraima, pelo dia de hoje, desejando que realmente possam vir dias melhores em que realmente o servidor público seja olhado não como empregado do governador, empregado do prefeito ou empregado da presidente da República. Muito obrigado.